Horas 34 minutos. Repita. 7h34. Olha só, um projeto polêmico chamado Política Municipal de Empoderamento de Meninas e das Adolescentes tem causado discussões na Câmara de Curitiba. Na última sessão em que o tema foi analisado, o debate levou 2h30, mas precisou ser retirado de pauta por falta de acordo. Devido aos ânimos exaltados, o tema foi adiado por 84 sessões, ou seja, vai voltar ao plenário somente em outubro, depois das eleições já terem definido quem serão os novos vereadores da cidade. O texto é proposto pelos vereadores Marcos Vieira, do PDT, Georgia Prates e professora Josete, as duas do PT, e também Maria Letícia, do PV. De acordo com a proposta, a Política Municipal do Empoderamento das Meninas e Adolescentes prevê a realização de eventos educativos sobre o tema, como palestras, rodas de conversa, seminários e workshops. Essas ações vão servir para que as jovens de 12 a 18 anos possam se defender de violência sexual, de discriminação de gênero e de outras violações de direitos fundamentais. O projeto também pretende criar, nos dias próximos aí ao 11 de outubro, a Semana do Empoderamento, incluindo a data no calendário oficial de eventos de Curitiba. Mas o assunto causou brigas acaloradas entre os vereadores, principalmente com os mais conservadores, como Osias Moraes, do Republicanos, Rodrigo Reis, do União Brasil, e Ezequias Barros, do PRD, além de Éder Borges, do Progressistas. Os vereadores alegavam que o texto não poderia avançar por conter termos como ideologia de gênero, e por isso precisaria ser redigido. Vereadores progressistas reclamaram durante o debate do que consideram um absurdo a falta de apoio a um projeto de interesse a todos. Já os conservadores afirmaram que a medida tinha mensagens ocultas e que poderia ter múltiplas interpretações. Com a falta de consenso, o texto foi adiado até outubro e agora os autores vão construir caminhos para angariar apoio entre os parlamentares descontentes. O vereador Rodrigo Reis, que foi um dos mais críticos a esse tema, afirmou que votou pelo arquivamento da proposta, mas como não teve apoio da maioria para que esse texto fosse rejeitado, eles retiraram a medida da pauta. Eu quero debater essa questão do projeto de empoderamento de meninas e adolescentes. Começa pelo tema, meninas e adolescentes, então quer dizer, não tem a idade, então são crianças, né? Empoderamento de crianças, esse é o tema principal. Dentro do projeto tem dois assuntos que nos interessam bastante, que somos contrários, que é a questão da identidade de gênero. E tem uma pauta que diz que vão ter aulas, ou espaço para ter aulas, para assuntos cientificamente aceitos. O que é um absurdo, porque assuntos cientificamente aceitos, você pode colocar para as crianças uma série de assuntos que os pais não gostariam que tivesse dentro da sala de aula. Nós discutimos bastante o projeto, eu fui contrário ao projeto de empoderamento de meninas e adolescentes, eu fiz a defesa enfática e na hora da votação, nós queríamos que o projeto fosse votado, para que a gente arquivasse o projeto. Mas apenas 6 vereadores de Curitiba votaram para o arquivamento. Eu não concordo com o projeto, eu lutei para que o projeto fosse colocado em votação, para que a gente arquivasse o projeto. Mas vários vereadores se omitiram na hora da votação, alguns saíram do plenário, outros não se manifestaram, e acabou por ser para dar oportunidade para elas retirar o projeto para jogar lá para a véspera da eleição para ser aprovado. Eu sou contra o projeto de empoderamento de crianças, meninas e adolescentes, não sou favorável, porque colocará pessoas alheias à família discutindo questões de sexualidade com as crianças dentro da escola. Isso é inadmissível no meu ponto de vista. Já a vereadora Georgia Prates, do PT, que é uma das autoras da proposta, explica que o texto, na verdade, quer assegurar que jovens de 12 a 18 anos tenham acesso a informações que evitem violências ou que elas saibam como se defender e também a quem denunciar. A Política Municipal do Empoderamento das Meninas e das Adolescentes prevê a realização de eventos educativos sobre o tema, como palestras, rodas de conversa, seminários e workshops, de forma que as jovens de 12 a 18 anos de idade, por meio do processo do autoconhecimento, possam se defender da violência sexual, da discriminação de gênero e também de outras violações dos direitos fundamentais. Desde o início, o debate em plenário, ele desvirtuava a intenção e o verdadeiro foco do projeto, né? O debate inteiro foi sendo feito como se fosse uma proposta de ideologia de gênero, quando na verdade ele pretende várias outras coisas. Os vereadores fizeram ali um show de likes, né, e colocaram uma visão totalmente deturpada sobre todo o projeto, né? Porque ele não trata realmente de ideologia de gênero.
É um debate sobre formação educacional para evitar as violências que muitas jovens acabam sofrendo, seja por falta de informação sobre seus direitos ou sobre a ausência de conhecimento sobre como denunciar e onde também. E para chegarmos a essas nuances, nós precisamos trilhar um caminho de empoderamento, que nada mais é do que ajudar a essas adolescentes a ter o conhecimento de si e dos limites do outro sobre o seu corpo. E aí cabe ressaltar, destacar que existem também estudos sobre isso, que diz que há a necessidade, que revelam a necessidade da gente ter essa preocupação. Então, por dia, 1.043 adolescentes se tornam mãe no Brasil. E por hora são 44 bebês que nascem de mães adolescentes, sendo que dessas 44, 2 têm idade entre 10 e 14 anos. O adiamento ele faz ao menos com que nós tenhamos outra oportunidade para buscarmos um debate mais honesto, mais qualificado e que não tire das mulheres o direito que elas têm de ter a informação para que em todas as situações de risco ou de violências elas possam dizer não e buscar também os seus direitos. O projeto Política Municipal de Empoderamento das Meninas e Adolescentes conta com o apoio das organizações Por Mais Elas na Política e Coletivo Mães Pretas, que acompanharam presencialmente a discussão do texto no plenário da Câmara de Vereadores. Doutrinação não é educação, é manipulação. É importante partirmos deste pressuposto. A minha preocupação é que se usa um assunto importante, que é a prevenção do abuso sexual, com o ensino de identidade de gênero. Quando se fala em identidade sexual, mentem que é sobre ser menino ou ser menina, sobre a existência de uma diferenciação sexual. Eles falam em inclusão, mas geram confusão e ainda mais risco às crianças. Vamos lá. Essa ideologia de gênero tem causado aí mais fúria do que luz. E é importante entender que as convicções morais e religiosas ensinadas pelos pais devem ser respeitadas. É isso que nós temos que ter em mente. Aliás, tem uma psiquiatra especialista em infância e adolescência, a Julieta Cussiaro, falou inclusive esses dias em uma audiência pública sobre o tema lá na Assembleia Legislativa, que alerta que a ideologia de gênero pode ser usada para fins políticos e ideológicos. Quem está dizendo isso é uma psiquiatra. Ela trouxe inclusive lá os estudos da Judith Butler, que é uma autora que discute isso, expoente da chamada teoria queer. A criança ela não tem maturidade para lidar com situações complexas. Nessa primeira infância não se pode interferir na evolução e nesse desenvolvimento da identidade de gênero. Isso pode causar sofrimento, confusão. É importante que as pessoas estudem, pois nós precisamos ter certeza se essa proposta é mesmo algo ético. Reforço, doutrinação não é educação. É manipulação. Esse debate tem que ser acompanhado de perto por especialistas e principalmente por pais e mães. O mal, dificilmente ele é implementado com justificativas feias. Nunca. Você nunca vai ver nenhum ditador, nenhum manipulador, ninguém que quer enganar, um golpista, fazendo ali uma justificativa ruim para as ideias dele ou para os seus projetos. Você percebe, grandes guerras, revoluções foram travadas ali com justificativas as mais lindas. Então quando você pega um projeto desse, você fala, meu Deus, que justificativa maravilhosa, vamos cuidar das meninas, vamos cuidar aqui das crianças, das adolescentes, vamos protegê-las desse mundão de meu Deus. Qualquer pessoa com bom senso, com preocupação social, fala, nossa, é um baita projeto. Mas quando você percebe, e é no detalhe que mora muitas vezes o problema, você percebe que é para construir justamente uma agenda política contrária ao que são os valores da sociedade brasileira. É disso que se trata. E tem um outro ponto, Marco, que muitas vezes a gente acaba não discutindo com a profundidade que a gente merece, que é a inutilidade de alguns perfis legislativos. Vamos lá, muito do que se fala dessa política que seria implementada já é garantido pelo ECA. O ECA ele já é extensivo, ele já cuida das crianças, ele já ajuda a ensinar e dá prioridade para a primeira infância. Ele já garante que você cuide dela, dê todos os instrumentos para que ela se defenda. Então, assim,
discutir o tema, melhorar o tema, fundamental. Agora, tem muito assunto aqui que é para simplesmente fazer palanque ou para justificar algumas ideias turbulentas que às vezes surgem ali na Secretaria de Educação. Então, por favor, a gente tem que chamar as coisas pelo nome que elas têm. Não adianta vir com papel de embrulho bonito se o presente lá dentro é estragado ou, no mínimo, obsoleto. E é importante também dizer, Pedro, que a Conferência Municipal de Educação aqui de Curitiba teve um lado só do debate praticamente. Nós precisamos que os pais sejam informados sobre o que está sendo discutido sobre o futuro do filho deles. Não foi divulgada como se deveria. É um tema central da sociedade. Então, falando do projeto de educação nos próximos 10 anos. E foi um desfile de uma ideologia só. Eu acho que todos têm que participar. Todos, bem grandão, todos. De verdade, não só um lado. E o que a gente viu foi apenas um dos lados tentando impor ali a sua verdade e o debate não aconteceu, o que é lamentável. Mas eu alerto aqui aos pais e mães. Prestem atenção que estão ensinando para o seu filho na escola, converse com professores, converse com diretores, converse com funcionários, nada substitui o papel do pai e da mãe. Eu, Pedroso, inclusive, você tem uma filha, inclusive em idade escolar, eu considero que o nome Secretaria de Educação está errado. É no máximo a Secretaria de Instrução. A educação de verdade, a formação ética, vem da família. E eu vejo que há pessoas que renegam isso, que inclusive querem excluir a família desse processo, o que não é aceitável. Você já trouxe as pistas do porquê que isso acontece. Você trouxe aqui a Judith Butler, que ela tem toda uma pregação sobre a questão de gênero, mas quando você vai cavocando direitinho, você vai encontrar justamente a boa e velha luta de classes, priorizando ali a destituição ou a degradação da família. Então, as coisas elas não são aleatórias, não se deixe enganar, acompanhe o que está sendo ensinado. E os pais, você acerta, eles têm que assumir a sua responsabilidade. Os responsáveis por educar a Maria Vitória somos eu e a Juanita, os pais. Não adianta a escola querer atropelar nada. Então, a gente tem que cuidar disso, Mark, porque o que tem de educador que nunca educou ninguém, querendo dar lição de moral no filho dos outros, é impressionante. Agora 7h46. Repita. 7h46.